perfil empresarial de hoje, vamos conversar com Sidney Sandeschini, que é professor do seu FIUBRA de Administração de Empresas. Tudo bem, Sidney? Tudo bem. Sidney, é um prazer muito grande contar com a sua presença mais uma vez aqui no perfil empresarial, porque realmente quando você vem, você deixa um conteúdo que realmente as pessoas, as empresas podem aplicar no seu dia a dia. Nesse sentido, hoje, amigo empresário, ou você profissional liberal, eu chamo a sua atenção, fique atento, alguns itens podem impactar diretamente na sua rotina, no seu negócio. Sidney, o mercado realmente ele está evoluindo muito, cada vez mais dinâmico, veículo de comunicação das formas mais diversas. Eu até acredito que as pessoas têm que começar a tomar cuidado da forma de selecionar as informações, porque informação demais, muita gente acha que isso é bom. Na minha opinião, não é. É muito mais importante você selecionar, qualificar, para que você possa extrair o que é de bom. Por isso eu sugiro a você acesse o site, fazer meu merchan aqui, www.perfilempresarialbrasil.com.br, notícias exatamente preparadas para você empresário e para você consultor e profissional liberal. Mas, Sidney, como é que deve ser, no dia de hoje, o perfil de um vendedor? Bem, a atividade de vendas, ela requer que tenha um profissional que seja capaz de se comunicar. Né? Porque o processo de vendas é o ato de você comunicar o seu produto ou o seu serviço ao mercado. Né? Então, o vendedor, o profissional de vendas, deve ser uma pessoa que tenha capacidade de comunicação. Isso é ideal. Também deve ser uma pessoa que tenha capacidade de trabalhar em equipe. Porque, embora ele dê uma dedicação exclusiva ao cliente na hora do atendimento, mas ele trabalha em equipe. Existem outros vendedores, existe o supervisor de vendas, existem os outros funcionários da empresa, então ele tem que ter a capacidade de trabalhar em equipe também. Tá? Além disso, deve ser um profissional que seja apaixonado por vendas. Né? Porque na atividade de vendas ocorrerá muitas vezes do vendedor ouvir nãos do cliente. Né? Muitas vendas serão frustradas. Porém, se ele tiver essa capacidade, essa paixão pela atividade de vendas, isso possibilitará ele alcançar sucesso profissional, né, no decorrer da sua atividade. Uma coisa que é muito importante, você tocou num ponto, essa profissão de vendas, no qual inclusive eu escolhi isso para a minha vida, sou apaixonado, muita gente pergunta minha profissão, sou jornalista, mas digo, sou vendedor. Gosto e sei de que quem realmente aplica e tem essa opção, ganha melhor que muitos segmentos por aí, né? É difícil, como vários segmentos, mas você tocou num ponto que a pessoa tem que se definir, porque muita gente entra nessa questão de vendas por falta de opção ou que não foi preparado com outra área. E ele está vendedor. E nisso ele fica empacado, a sua vida não anda bem e a coisa não vai. E um outro ponto, que realmente o perfil do vendedor impacta muito, e eu vejo muita gente patinando aí nas ruas, e deixa esse recado para você, meu amigo vendedor, é conhecimento do produto. Tem muita gente que pega ali rapidinho, manual de instrução, um treinamento de 1 hora e vai para outra. Isso não vai assegurar ninguém de ter sucesso. O cliente hoje, a gente já está falando nesse programa, está cada vez com mais informação. Então não adianta esse negócio de passar, empurrar com a barriga, isso pode ter dado certo lá atrás, não funciona mais hoje. Hoje todo mundo com um clique não entra ali na internet, sabe tudo, é tal do Google, está com a ficha. Então, amigo, invista cada vez mais no seu conhecimento da área que você está atuando e da área em todo também é muito importante. Sidney, agora e as técnicas para o principal? Como conquistar clientes? Como é que é isso? Bem, uma coisa que ele já deixou falo, que não deve se prender a roteiros. Né? No atendimento ao cliente não deve ser prendido a roteiros. Então, muitas empresas criam um roteiro de atendimento. Né? E esse roteiro de atendimento congela o vendedor, né? Não possibilita o vendedor utilizar-se das suas capacidades naturais para convencer o cliente, para persuadir o cliente. Né? Então, é importante deixar claro que há sim um roteiro na empresa, que o cliente deve utilizar, que o vendedor deve utilizar ao abordar um cliente, mas também o vendedor tem que ter a capacidade de se adaptar de acordo com o perfil do cliente. Ele deve demonstrar os benefícios do produto de acordo com as perguntas que ele faz, né, diante das necessidades do cliente. Então, estar congelado muitas vezes diante de um roteiro tira toda essa possibilidade de conhecer de fato quais são as necessidades do cliente.
né? Então, algumas técnicas que nós podemos sugerir para um bom vendedor, para executar de fato a atividade de venda com sucesso, é causar uma boa impressão no primeiro momento. Então, a primeira imagem, já existe o ditado, que a primeira imagem é que fica, né? Então, causar essa primeira impressão no cliente, ela é fundamental. É através dela que ela irá te conduzir, então, a superar as objeções que o cliente vai trazer, que são os nãos que ele vai dar no decorrer do processo de vendas, mas você terá a capacidade de superar isso, porque você já causou uma boa impressão. E ainda que o cliente não venha fechar vendas naquele momento, você conquista o cliente para uma venda futura. Quando o cliente tiver a necessidade e, de fato, ele estiver procurando o produto, ele vai novamente retornar à empresa, porque você deixou uma boa impressão, né? Deu um bom atendimento ao cliente, mesmo sabendo que esse cliente poderia não fechar a venda naquele momento, mas você deixou o seu recado, né? E na primeira oportunidade, esse cliente retorna à sua empresa. Professor, você realmente toca em pontos importantíssimos e eu quero até só chamar a sua atenção. Quando você fala, muita gente vai visitar às vezes uma empresa, um cliente, e ele não procura se informar quem é, como vive, que empresa é aquela, número de funcionários. E amigo, isso vai te adiantar anos-luz. Porque se você vai oferecer um produto e você não tem a menor noção de como aquele produto vai poder superar uma necessidade, você vai ali bater bolinha. Então antecipe os passos. O seu cliente também não tem tempo a perder. Ele precisa realmente, eu tenho sede, eu quero água, e por aí vai a coisa. Agora, uma coisa muito importante que você colocou da primeira impressão, olha, dos meus anos de história nesse segmento de vendas, de vários livros que eu leio, e mesmo os colegas vendedores que a gente conversa, os grandes e os maiores negócios que eu conheço acontecem na primeira visita. É lógico que você colocou muito bem, às vezes não dá certo a primeira, vai para frente, mas se prepare, porque realmente aquele primeiro impacto, aquela primeira conversa, é ali que geralmente acontecem os maiores negócios. Faça um relatório, analise basicamente onde é que aconteceram os fechamentos da sua empresa. Foram nos primeiros contatos, nos segundos contatos? Se por acaso, dependendo do seu segmento, acontece mais para o final, prepare-se cada vez mais para isso. Nós vamos para o nosso comercial e continuamos sobre esse assunto no instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, conversando com o professor Sidney Sandeschini, do seu UPUBRA, do curso de Administração de Empresas. Estamos conversando hoje sobre o vendedor, né? E quero que você não confunda. Hoje, todos nós, em qualquer segmento que seja, tanto na vida profissional ou pessoal, somos vendedores. Mesmo você aí que é estudante, que está ainda preocupado em definir a sua profissão, você na sua faculdade ou na sua escola, tem que saber defender um trabalho, um projeto, naquele momento que você está vendendo. Então, são dicas que realmente você pode aplicar com toda certeza no seu dia a dia. Professor, o senhor tocou num ponto, e tenho até um amigo que comenta isso comigo. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. É a hora da verdade. Muitos e muitos profissionais, em qualquer segmento que seja, mas na área de vendas isso é decisivo. Como eu disse lá atrás, para qualquer segmento, muita gente se prepara bem, mas ele vai para vender e ouvir o quê? O sim do cliente. Amigo, aí é muito fácil, aí não tem graça. O segredo, na minha opinião, é exatamente o contrário. Se eu ouvir o não, como eu saio? E esse é o grande segredo da área de vendas, na minha opinião. Professor, o que você teria a comentar sobre o tal do não? Isso. Não quero. Na área de vendas, nós tratamos esse assunto de como tratar o não, como tratar as objeções, né, as objeções de vendas. Os contrapontos em que o cliente vai demonstrar no momento da negociação que o vendedor faz com o cliente, né, através da apresentação do produto ou qualquer outro benefício que ele venha demonstrar. Então, é natural, isso já é fato, que sempre ocorre o não. A não ser quando o cliente ele sabe qual é o produto, onde encontrar o produto, então ele já vai diretamente no produto.
né? E se o vendedor tiver a postura simplesmente de atendimento, dificilmente ele haverá um não, porque ele não vai abordar o cliente e oferecer um outro serviço, um outro produto. Então, ele não falará um não. Mas é natural e é percebível na maioria das empresas, a gente vê situações em que o cliente fala, o vendedor aborda, né, o cliente, e o cliente fala, não, só estou olhando. Né? No primeiro momento haverá essa fala, é natural. É a própria natureza do ser humano. O desconhecido, o vendedor é uma pessoa desconhecida, então naquele primeiro momento eu preciso me sentir seguro dentro da empresa, para entender de fato o que aquela empresa me proporciona, e aí eu cliente, começo a me abrir mais. Eu começo a perceber no vendedor uma pessoa que pode me auxiliar. Porque também no mercado existe uma ideia de que a empresa sempre sai ganhando e o cliente perdendo, o que é uma ideia errada. Né? E que o vendedor é um inimigo do comprador. O vendedor quer tirar vantagem sobre o comprador. E essa é um mito errado. Né? O comprador deve sentir segurança no vendedor. Então, muitas vezes, o não que vai ser dito no momento da venda vai ser um não de... Espera aí, deixa eu primeiro me localizar dentro da tua empresa, entender o que de fato eu estou procurando e aí, num determinado momento, quando eu necessitar da tua consultoria, eu te chamo. Né? Então, há essa particularidade do comprador. Com certeza, professor. E isso que o senhor coloca, e amigo que está nos acompanhando, é uma palavrinha-chave: confiança. Às vezes a pessoa precisa confiar. E a gente já comentou lá atrás também a tal da necessidade. Ele realmente sentir se aquele produto vai estar satisfazendo. E isso vai impactar muito no vendedor que está ali presente prestando informações com confiança. Agora, professor, tem outra palavra também nesse aspecto, que qualquer empresa, qualquer segmento, eu sempre falo isso aqui no programa, mas é assim que funcionam as coisas. Sem motivação, amigo, sem entusiasmo, nada acontece. Olha, você pode ter o melhor conhecimento do mundo, ser bem dotado, mas se você for fazer esse programa devagarzinho, você não vai para lugar nenhum. Você tem que bater no peito todos os dias, acordar e dar aquele bom dia para frente. Tem que estar energizado. E nessa área de vendas, principalmente você que faz a venda externa, como é que você vai chegar numa empresa, abordar um empresário? Bom dia. Acabou tudo. Você tem que deixar aquele ambiente melhor do que quando você entrou. Meu amigo, professor, como é que deve ser a lida dos empresários para motivar suas equipes de venda? Esse ponto ele é muito importante mesmo. Porque no início eu já falei que o vendedor ele tem um perfil, né? Qualquer pessoa ela pode ser um vendedor desde que ela seja treinada a vender aquilo que a empresa de fato se propõe a vender. Então, não adianta você colocar um profissional entusiasmado dentro da sua empresa se você, empresário ou gestor da tua empresa, não dá condições de tratar o teu vendedor. Então, muitos microempresários têm a visão fechada no sentido de que o que motiva o vendedor é a meta de venda. É o que ele vai ganhar em benefícios monetários acima do que ele vende. Na verdade, dinheiro, até falo isso muito para os meus alunos, que dinheiro não motiva. O que vai motivar o vendedor a vender mais são fatores que não necessariamente precisa ser o benefício financeiro que ele vai ter sobre a venda. Então, ele se sentir valorizado pela empresa, ele se sentir assegurado, ter estabilidade no emprego dele, são fatores que de fato fazem com que ele se sinta motivado. Ele deve ver na empresa um local agradável, a equipe onde ele trabalha deve ser agradável, o supervisor de vendas deve ser agradável. Então, tem outros fatores, não necessariamente a comissão eu digo que ela estimula o vendedor a buscar vender mais, e vai criar um estímulo, mas motivar é algo que vem de dentro. Então, um muito obrigado, um feedback do gestor de vendas, do chefe, do departamento, sobre uma venda que foi realizada para um cliente difícil, esse feedback que ele dá para o vendedor, isso motiva muito mais, isso o valoriza enquanto profissional. Professor, tanto isso é verdade, eu posso me colocar aqui de novo, eu sou prova viva disso, eu não conheço nenhum vendedor que trabalha pensando só no dinheiro ou na sua comissão, que tem sucesso. O vendedor que vai para a rua só pensando no dinheiro, ele não ganha dinheiro, é ao contrário. Agora, o vendedor que a empresa proporciona esse ambiente legal,
reconhecimento, né? É diferente. Tem realmente um ambiente gostoso. Amigo empresário, eu fico aqui na torcida para que essas informações tenham chegado até você. Aplique, com toda certeza, vai ser um grande diferencial na sua empresa. Conversamos hoje com Sidney Sandeschini, professor do seu UPUB. Obrigado, Sidney. Continuamos, extensão.